Saúdo a todos com a santa e abençoada paz de Deus. Amém. Hoje lhes trago a leitura e oração do Salmo 78. Peço a todos que assistam até o final, pois como sempre deixo uma linda oração inspirada no Salmo. Amém. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola ou falarei enigmas da antiguidade, as quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecida a seus filhos. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nasceriam, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Diante de seus pais fizera maravilhas, no Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, e os fez passar, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiava por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes a beber como se fossem grandes abismos. Do rochedo fez sair fontes, e fez correr águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus no coração, pedindo comida segundo o apetite da sua alma. Falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? 20 eis que feriu a penha, e as águas correram, e rebentaram torrentes, poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e o fogo se acendeu contra Jacó, e a ira subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, deu ordem às nuvens lá em cima, e abriu as portas dos céus. Fez chover-lhes maná para comer, e deu-lhes do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar no oriente o vento do céu, e pelo seu poder trouxe o sul. Fez também chover carne sobre eles como pó, e aves com penas como a areia dos mares. E caíram no meio do arraial deles, ao redor das suas habitações. Comeram e se fartaram muito, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não refrearam o seu apetite, a comida ainda estava na boca deles. Quando a ira de Deus subiu contra eles, e matou os mais robustos dentre eles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso pecaram ainda, e não creram nas suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na futilidade e os seus anos em pavor. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Mas ele, sendo compassivo, perdoava a iniquidade, e não os destruía, ou antes muitas vezes desviava a sua ira, e não despertava toda a sua indignação. Porque se lembrava de que eram carne, um vento que passa e não torna. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. Voltavam atrás, e tentavam a Deus, e provocavam o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão, nem do dia em que os redimiu do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios, e as suas correntes, para que não bebessem. Mandou entre eles enxames de moscas que os devoravam, e rãs que os destruíam. Deu também aos seus frutos o gafanhoto, e o seu trabalho aos locustas. Destruiu as suas vinhas com saraiva,
e os seus sicomoros com pedra de geada. Entregou ao saraiva o gado deles, e aos coriscos os seus rebanhos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, indignação, furor, angústia, e um exército de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, ou não poupou as suas almas da morte, mas entregou a sua vida à peste. Feriu todo o primogênito no Egito, as primícias da sua força nas tendas de Cão. Mas ele fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Guiou-os com segurança, de modo que não temeram, ou mais o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe ao seu santuário, até este monte que a sua mão direita adquiriu. Expulsou os gentios de diante deles e lhes deu por herança a terra deles, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Todavia tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas retiraram-se e foram infiéis, como seus pais, viraram-se como um arco enganador. Pois o provocaram com os seus altos, e com as suas imagens de escultura o irritaram. Deus, ouvindo, se indignou, e rejeitou totalmente a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo de Siló, a tenda que habitara entre os homens. E entregou a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. E entregou o seu povo à espada, e enfureceu-se contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas donzelas não foram lamentadas. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram lamentação. Então acordou o Senhor como que de um sono, como um valente que grita por causa do vinho. E feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Rejeitou a habitação em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. E escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. E escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Louvado seja Deus! Se chegou até aqui, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Também não esqueça de dar o like, escrever um comentário e compartilhar a leitura e oração desse abençoado salmo. Amém. Agora oremos. Amado Pai Celestial, dirigimos nossos corações a Ti com gratidão e reverência, recordando as maravilhas da Tua fidelidade, conforme nos ensina o Salmo 78. Tu és o Deus que guia, ensina e cuida do seu povo com amor inabalável. Hoje, Pai, elevamos nossos olhos para os céus, reconhecendo que Tu és o autor de nossa história, o condutor divino de nossos passos. Assim como o Salmo 78 nos lembra das obras grandiosas que realizaste no passado, também queremos lembrar Teu amor constante em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por vezes esquecermos Tuas bondades e misericórdias. Que esta oração seja uma expressão de nossa gratidão por Tua graça abundante, derramada sobre nós como chuva suave e consistente. À semelhança de como guiaste os filhos de Israel através do deserto, pedimos que continues a nos conduzir em nossa jornada. Que possamos aprender com os erros do passado, buscar Tua orientação em todas as decisões e permanecer fiéis a Ti em todas as circunstâncias. Assim como o Salmo 78 destaca a importância de transmitir Tuas maravilhas às futuras gerações, pedimos sabedoria para compartilhar a história do Teu amor e fidelidade com aqueles que nos sucedem. Que o testemunho das Tuas obras inspire a fé e confiança em Ti, nosso Deus. Concede-nos, Senhor, corações abertos para receber Tua instrução e disposição para obedecer aos Teus mandamentos. Que, em todos os momentos, busquemos a Tua vontade e confiemos que Tua sabedoria é infinitamente superior à nossa. Agradecemos, Pai, pela redenção que encontramos em Jesus Cristo. Que, ao olharmos para a cruz, possamos ser renovados em Tua graça e misericórdia. Que a história da Tua fidelidade, retratada no Salmo 78, seja um lembrete constante de que és Deus, eternamente digno de louvor e adoração. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.
Gratidão por assistir até aqui. Que Deus lhe abençoe imensamente.